dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que momento do seu dia você estará assistindo a esse vídeo. Meu nome? Sandra Domiciano. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu estou aqui para fazer mais uma indicação de livro. E nada mais, nada menos do que Os Pactos de Deus, de Arthur W. Pink. Gente, falar de Pink é muito fácil. Ele é um dos maiores teólogos e escritores ingleses. Ele está, eu poderia dizer, acima da média na teologia, ok? Eu quero começar aqui falando sobre algumas particularidades do livro em si. Ele contém 386 páginas de muito conhecimento, de muita teologia, algumas analogias para que possamos entender melhor o que as escrituras querem dizer a respeito de alguns pactos, a respeito de algumas alianças de Deus com o ser humano, e isso é maravilhoso. O conteúdo é extremamente divino. As páginas do livro, elas são aquelas famosas páginas amarelas que facilitam e muito a leitura, não cansam a vista. A diagramação do livro está perfeita, tamanho da fonte, espaçamento entre palavras, espaçamento entre linhas. Então, assim, o livro está simplesmente maravilhoso. Eu super recomendo para você. E antes de eu discorrer aqui um pouquinho a respeito da vida do autor e do que o livro realmente trata, deixa eu falar aqui uma coisa importante para você. Você ainda não é inscrito aqui no canal? Como assim? Então, para tudo. Já aproveite para inscrever-se aqui no canal, clicando nesse botãozinho aí abaixo. Tem um botãozinho com um sininho. Você ativar as notificações, clica nele. Quando abrir ali os ícones, clique em todas, porque assim todas as vezes que eu vier aqui fazer uma indicação de livro, a plataforma do YouTube já avisa para você que tem conteúdo novo no canal e assim você não perde nada. Curta, comente, compartilhe. Se você é alguém que gosta de ler, conhece outros leitores assíduos, então já aproveita para compartilhar esse link com outras pessoas também. Vamos falar um pouquinho sobre o autor? Arthur W. Pink. Ele foi um teólogo, escritor cristão. Ele era britânico, nascido em 1886 e faleceu em 1952. Ele é mais conhecido por suas contribuições à teologia reformada e por seus escritos sobre a soberania de Deus, a eleição divina e outros temas teológicos. Pink, ele é autor de diversas obras, sendo uma das mais conhecidas A Soberania de Deus e os Atributos de Deus. Seus escritos têm exercido muita influência e influência significativa sobre a teologia reformada e têm sido amplamente lidos pelos cristãos em todo o mundo. Nessa obra específica, Os Pactos de Deus, Pink ele vai discorrer sobre os principais temas, como o pacto eterno, o pacto com Adão, o pacto com Noé, o pacto com Abraão, o pacto de Deus no Sinai, o pacto de Deus com Davi, o pacto de Deus com o Messias. E ele também vai tratar de algumas alegorias a respeito das alianças de Deus com o homem. Sandra, o que são esses pactos, afinal de contas? Bom, vou fazer aqui um breve resumo, ok? O pacto da redenção. Ele é também conhecido como o Pacto da Graça. É o acordo entre Deus Pai e Deus Filho para a salvação da humanidade. O Pacto das Obras refere-se ao pacto com Adão, lá no Jardim do Éden, onde a conformidade era praticada em troca da vida eterna. O Pacto Noético, feito com Noé após o dilúvio, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O pacto abraâmico, ele foi feito com Abraão, prometendo abençoar a sua descendência e dar-lhe uma terra. O pacto mosaico, ele é conhecido como a lei. Foi feito com Moisés no Monte Sinai e inclui os 10 mandamentos e os regulamentos para Israel. O pacto davídico, ele prometeu a Davi que seu trono seria previsto para sempre por meio de um descendente. Estes são os principais pactos bíblicos que Pink ele vai discutir em seus escritos, embora a terminologia e a abordagem possa variar em diferentes obras. Arthur W. Pink, como teólogo,
reformado, ele via o pacto de Deus com Noé, conhecido como o pacto noético, como uma parte importantíssima entre a revelação divina na Bíblia. Pink, ele acreditava que o pacto noético tinha implicações significativas em termos de soberania de Deus, sua fidelidade às promessas e o seu governo sobre a criação. Arthur W. Pink, ele via o pacto noético como uma expressão da graça divina e onde Deus ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio universal. Ele enfatizou que esse pacto mostrava a fidelidade de Deus em manter as suas promessas e a sua preocupação com a humanidade, mesmo após o julgamento do dilúvio. Ou seja, Pink via o pacto noético como uma demonstração de fidelidade de Deus em cumprir cada uma das suas promessas e sua soberania sobre a criação. Ele também destacou nesse livro a importância desse pacto como parte da revelação divina na Bíblia. Pink, como um ótimo teólogo reformado que sempre foi, ele tinha uma visão específica sobre o pacto mosaico. Ele via o pacto mosaico ali no Sinai como parte do plano divino de Deus na história da redenção, mas enfatizava sua natureza condicional e temporal, em contraste com o pacto da graça. Pink, ele sempre acreditou que o pacto do Sinai era um pacto condicional onde Deus prometia vitórias para Israel se eles obedecessem à lei e ameaçava maldições se eles desobedecessem essa lei. Ele via isso como uma demonstração da justiça de Deus e a incapacidade do homem em cumprir a lei perfeitamente. No entanto, Pink também enfatizou que o Pacto do Sinai tinha um propósito específico na história da redenção, preparando o caminho para o Pacto da Graça, que ele via como um pacto supremo, central na teologia reformada. O Pacto da Graça, de acordo com Pink, era incondicional e baseado na obra redentora do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E ele considerava isso como cumprimento e especificamente dos pactos anteriores, incluindo o Pacto do Sinai. Arthur W. Pink, ele via o Pacto do Sinai como algo condicional que desempenhou um papel importante na história da redenção, traçando um caminho para o Pacto da Graça que ele sempre considerou como o ápice da obra redentora de Jesus Cristo. Pink sempre foi conhecido por seu estilo de escrita teológica e profunda, e muitas vezes ele fazia uso de alegorias e metáforas para ilustrar conceitos teológicos complexos. No entanto, não há uma alegoria específica associada às suas interpretações das alianças de Deus que seja exclusivamente reconhecida ou destacada como uma de suas obras. Pink se concentrou mais em explicar e expor as doutrinas teológicas, incluindo as alianças divinas, por meio de uma análise cuidadosa das Escrituras e argumentos exegéticos. Ele explorou esses tópicos com base em uma hermenêutica literal das Escrituras, o que significava que ele tendia sempre a interpretar as passagens bíblicas de maneira direta e não simbólica. Portanto, embora Pink não seja conhecido por alegorias específicas associadas às suas formas de pensamentos, ele sempre aborda a aliança de Deus de forma teológica e sempre enfatizou a importância das Escrituras como a fonte primária para entender as doutrinas e como elas se relacionam com a teologia reformada. Suas interpretações eram sempre profundas e baseadas em uma compreensão cuidadosa das passagens bíblicas relevantes. E eu vou ficando por aqui, porque eu acredito que eu já te dei um mega resumo a respeito do que o livro Os Pactos de Deus trata. Porém, são apenas gotículas nessa imensidão de oceano de conhecimento
que Arthur W. Pink traz em cada artigo de cada capítulo. Se você não sabe onde adquirir essa obra, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link. O link da livraria El Shaddai. Você clicando nesse link, você vai direto para o site da livraria e você vai poder estar adquirindo lá essa obra e muitas outras. Eles possuem um verdadeiro arsenal de literatura cristã, livros que vão trazer para você um conhecimento grandiosíssimo. Então, acesse aí o link na descrição do vídeo e adquira não só essa obra, como muitas outras lá, ok? Não esqueça, curta, comente, compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas e não é inscrito? Inscreva-se no canal, ative as notificações para estar sempre sendo avisado de novos conteúdos aqui. Um grande abraço, bye!